Com respeito à ressurreição, você sabe a diferença de ressurreição de mortos para ressurreição dentre os mortos, de ressurreição dos mortos? E o que é a segunda morte, de acordo com a palavra de Deus? Sabe o que é e onde está escrito? Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Estamos no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículos 5 e 6, que diz assim: Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados os santos, aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. O versículo começa dizendo que os outros mortos não ressuscitaram até que os 1000 anos se completassem. Quais são os outros mortos? Todos os outros que morreram sem Cristo, que morreram nos seus pecados. Porque no versículo 4 vemos que houve ressurreição, inclusive dos mártires, que perderam as suas vidas, mas tiveram de volta para reinar com Cristo durante 1000 anos. Então, os outros mortos, trata-se daqueles que morreram no seu pecado. Mas só para entendermos essa questão de ressurreição, deixa eu explicar para vocês 3 tipos de ressurreição. A primeira ressurreição é ressurreição de mortos. A ressurreição de mortos, alguns estudiosos vão classificá-la como uma cura ao extremo. Uma pessoa que foi ressuscitada, mas voltou a morrer, não se considera ressurreição no sentido escatológico. É como se fosse uma cura ao extremo, entende? Um milagre. Mas não trata-se exatamente de uma ressurreição no sentido escatológico. A ressurreição de mortos segue a sequência: filho da viúva de Serepta, 1 Reis 17, 21 e 22. Filho da Sunamita, 2 Reis capítulo 4, versículo 34. O homem que caiu na cova do profeta Eliseu e ao tocar nos ossos reviveu, 2 Reis 13, 43 e 44. Nos evangelhos, o filho da viúva de Naim, em Lucas capítulo 7, versículo 11 até o 17. A filha de Jairo, que está em Lucas 8, versículos 54 e 55. E temos Lázaro de Betânia, em João capítulo 11, versículo 43 em diante. Temos também ressurreição de mortos depois do Evangelho. Trata-se de Tabita, em Atos capítulo 9, versículo 40 e 41. E do Eutico, o jovem Eutico que caiu da janela, em Atos capítulo 20, versículo do 9 ao 12. Estas pessoas, estas ressurreição, tratam-se de ressurreição de mortos. A segunda ressurreição que trataremos hoje é a ressurreição dentre os mortos. Olha, os judeus do Antigo Testamento, eles acreditavam na ressurreição, mas não sabiam nada sobre ressurreição dentre os mortos. Então aqui nós temos a ressurreição dentre os mortos. De acordo com 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 ao 23, a ressurreição dentre os mortos segue por sua ordem. E o apóstolo Paulo utiliza um exemplo da colheita. Sendo Jesus Cristo a primícia dos que dormem, ele ressuscitou primeiro do que todos. Está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 e 23. Na ressurreição de Jesus Cristo, houve também ressurreição. Muitos santos de antigamente foram vistos
Inclusive, tem a questão de que Jesus Cristo, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Então, do seio de Abraão ter sido transportado para o terceiro céu. Mas em Mateus, capítulo 27, versículos 52 e 53, vemos que os sepulcros foram se abertos e muitos ressurgiram. Na sequência, os que são de Cristo na sua vinda. Em 1 Coríntios, capítulo 15, 23 e o versículo 24, então aqueles que morreram antes do arrebatamento ressuscitarão também. No livro de Apocalipse, temos as duas testemunhas escatológicas. Em Apocalipse, capítulo 11, versículo 11 e 12, serão ressuscitadas também. E temos aqui dos mártires, que são o rabisco da ressurreição. Agora, pessoal, todas essas fases que eu falei aqui, trata-se de primeira ressurreição. A primeira ressurreição, ela acontece em várias fases. E cada comentarista do Apocalipse vai fazer essa divisão aqui, é diferente. Por exemplo, tem pessoas que vai juntar a ressurreição de Cristo, que é a primícia, juntamente com aqueles que ressuscitou com ele. Tem outros também que incluirão aqui a grande multidão, que ninguém podia enumerar. Tem comentaristas que vão inserir aqui, nessa ordem, os 144 mil, mas entendemos que ele já se encontra inserido. Por exemplo, pode um grupo de salvos receber nomes diferentes em determinada parte da Bíblia, mas não se trata de um povo diferente. O santo, os salvos, a igreja, os que são de Cristo aqui na sua vinda, são aqueles que morreram com Cristo antes do arrebatamento. Então, se eles têm outros nomes, não é interessante ficar juntando aqui, eles já estão inseridos. A ressurreição dentre os mortos, entende-se que ela termina aqui em Apocalipse, capítulo 20 e versículo 4. E o terceiro exemplo de ressurreição na Bíblia é a ressurreição dos mortos. E a ressurreição dos mortos são de todos aqueles que morreram nos seus delitos e pecados. Apocalipse, capítulo 20, versículo 5, trata-se dos outros mortos. Os outros mortos ressuscitarão, sim, depois do milênio, depois de 1000 anos. Então, da última etapa da primeira ressurreição, passa-se 1000 anos para acontecer uma segunda ressurreição. Na primeira ressurreição, em todas as suas etapas, as suas fases, são de pessoas salvas. Mas a ressurreição dos mortos, o texto já chama de mortos, ressurreição dos mortos. É uma ressurreição geral e abrangente. Trata-se de todos os que morreram em seus pecados. E de acordo com Daniel, capítulo 12, versículo 2, será uma ressurreição de vergonha e de desprezo eterno. Será eterno. De acordo com João, capítulo 5 e versículo 29, nós vemos aqui dois tipos de ressurreição. Uma ressurreição para aqueles que fizeram o bem. Será a ressurreição para a vida. Então, teremos a segunda ressurreição, aqueles que fizeram o mal. Esse mal aqui é com L. Aqueles que fizeram o mal. De acordo com João, capítulo 5, versículo 29, Jesus Cristo falou que será uma ressurreição para a condenação. Agora, pessoal, muito cuidado. Estão fazendo uma confusão tremenda, porque estão pregando que haverá salvos depois do milênio, na segunda ressurreição. Olha, a segunda ressurreição, a Bíblia diz que os outros mortos, o texto que lemos agora, não reviveram. Então, para esses outros mortos que não reviveram na primeira ressurreição, para eles estão acabados. Eles vão ressuscitar na segunda, mas para ir para o lago de fogo. Para eles não tem mais jeito. Só que sabemos que durante o milênio, as pessoas tanto nascerão quanto morrerão. Aqui, aquelas pessoas que resolveram seguir ao Senhor Jesus Cristo
e que depois não seguirem Satanás quando ele for solto novamente, Deus terá maneiras de salvar essas pessoas. Por exemplo, Apocalipse, capítulo 20 e versículo 12. No dia do trono branco será aberto o livro da vida. Aqui trata do juízo final, do trono branco, do último juízo. Diz assim: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo a sua obra. Muito cuidado! Nós somos salvos pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas aquelas pessoas que, porventura, não tiveram condições, por exemplo, os índios que nasceram no Brasil antes do Evangelho chegar aqui, como esses índios serão salvos? Deus terá uma maneira. Existem livros que serão abertos. Livro da consciência, livro da vida, livro da natureza. Tem vários livros que serão abertos. Então as pessoas que nascerem e morrerem durante o milênio, elas não serão como a igreja, não será como nós. Não passará por um arrebatamento, nem por um tribunal de Cristo, nem por uma bodas do Cordeiro, mas no dia do julgamento final serão abertos livros. E com certeza as pessoas que escolheram seguir o Messias durante o período do milênio, elas serão salvas. Deus terá outras maneiras de salvar essas pessoas, tá bom? Vai ser aberto vários livros, entre eles o livro da vida. Mas tome cuidado, foram abertos os livros. Aí o texto diz, no versículo 6, que aqueles que ressuscitaram na primeira ressurreição não têm poder sobre eles a segunda morte. E o que é segunda morte? Segunda morte é o lago de fogo, de acordo com Apocalipse capítulo 21 e versículo 8. Então a segunda morte é a morte eterna. Segunda ressurreição, para a morte eterna. Primeira ressurreição, para a vida eterna. E os que nascerão durante o milênio, se resolverem seguir ao Messias, terão o seu nome escrito em algum dos livros. Se você não for inscrito no canal, tenha a liberdade de se inscrever. Dê o seu joinha se você gostou desse vídeo. Compartilhe também com outras pessoas. Deus abençoe sua vida. Um forte abraço e até o próximo vídeo.